O serial killer que a lei não solta, Chico Picadinho. A infância de Francisco Costa Rocha nasceu em ruínas, cercada de abandono e violência diária. Em Vila Velha, Espírito Santo, cresceu entre bordéis, humilhações e marcas que nunca cicatrizariam. A figura paterna ausente e a mãe entregue ao vício moldaram um garoto perdido e instável. Ainda criança, aprendeu a conviver com a prostituição, o álcool e a brutalidade das ruas. Um menino esquecido, cercado por sombras que já prenunciavam um futuro trágico. Nos becos da cidade, seus acessos de fúria denunciavam uma mente em ebulição constante. Professores, vizinhos e conhecidos já comentavam sobre um olhar perturbador e distante. As agressões verbais logo se transformaram em brigas físicas e explosões de violência. Francisco crescia sem afeto, guiado apenas pela ausência de limites e pela frieza do meio. O destino parecia selado, um jovem cada vez mais isolado, incapaz de conter a raiva. Aos poucos, a mudança para São Paulo foi vista como uma chance de apagar as cicatrizes. A promessa de trabalho, estabilidade e vida nova parecia possível em meio à grande metrópole. Mas as ruas da capital revelaram-se ainda mais cruéis para quem já carregava marcas profundas. Chico vagava por bares e prostíbulos, preso ao submundo que lhe oferecia refúgio e vício. Cada noite aumentava a sensação de vazio, transformando-o em um homem fragmentado, mas algo crescia em silêncio. Um desejo sombrio que ia além da marginalidade aparente. A violência interna buscava vazão e as fantasias cruéis ganhavam contornos mais reais. Sua mente já não distinguia prazer de sofrimento, desejo de destruição. Na escuridão de um quarto barato, Chico olhava para o vazio e sorria sem razão aparente. Um presságio aterrador. A primeira vítima já caminhava para o seu destino. Em agosto de 1966, a polícia de São Paulo recebeu a denúncia de um apartamento suspeito. O cheiro forte que escapava pelas frestas anunciava que algo terrível havia acontecido ali. Quando a porta foi arrombada, os agentes se depararam com um cenário indescritível. Mala aberta no canto, restos humanos embrulhados em jornais e lâminas espalhadas no chão. A cena parecia saída de um pesadelo, mas era apenas o início do caso Chico Picadinho. A vítima era Margaret Suida, dançarina espanhola conhecida na noite paulistana. Ela havia sido vista pela última vez em companhia de Chico, entrando no apartamento. Os investigadores seguiram o rastro de sangue seco que manchava paredes e roupas de cama. Cada detalhe reforçava a brutalidade. Cortes feitos com lâmina de barbear, frios e calculados. O corpo não estava apenas morto, havia sido transformado em fragmentos de horror. A imprensa rapidamente noticiou o crime, estampando a barbárie em letras garrafais. A sociedade reagiu em choque, incapaz de compreender tamanha crueldade sem motivo aparente. O apelido Picadinho surgiu das próprias descrições policiais e grudou como sentença eterna. Psicólogos e juristas começaram a discutir. Tratava-se de loucura ou de pura maldade? Naquele momento, o país conhecia um dos crimes mais perturbadores de sua história. Chico foi capturado pouco tempo depois, ainda tentando manter a rotina nos bares da cidade. Seu semblante sereno contrastava com a monstruosidade descoberta em seu apartamento. Durante o interrogatório, pouco falava, mas suas pausas longas revelavam frieza absoluta. Não houve arrependimento, apenas relatos desconexos que misturavam prazer e violência. Para os policiais, a dúvida crescia. Estavam diante de um doente ou de um predador lúcido? O julgamento de Francisco Costa Rocha atraiu multidões ao fórum em busca de respostas. Advogados descreviam um réu silencioso, de olhar fixo, indiferente ao peso das acusações. As provas eram inegáveis: o apartamento, as malas, as lâminas e a vítima identificada.
Cada detalhe revelava premeditação, afastando a hipótese de crime por impulso. O júri condenou Chico Picadinho a 18 anos de prisão em regime fechado. A sentença parecia justa diante do choque coletivo causado pelo assassinato brutal. Para a opinião pública, a prisão significava o fim do medo, um alívio momentâneo. Mas dentro dos muros da cadeia, Chico mantinha a mesma serenidade perturbadora. Ganhou fama de preso exemplar, comportamento que confundia carcereiros e peritos. A violência parecia adormecida, como fera enjaulada à espera da oportunidade certa. Enquanto isso, a sociedade discutia. Poderia alguém assim ser recuperado? Psiquiatras apontavam sinais de distúrbios profundos, difíceis de controlar. Juristas defendiam a punição pelo crime, não pelo risco futuro. A justiça seguia limitada ao que a lei permitia, sem prever reincidências monstruosas. O caso Chico Picadinho já revelava as rachaduras de um sistema despreparado. Anos depois, a boa conduta abriu caminho para a liberdade antecipada. São Paulo voltava a receber nas ruas um homem que nunca demonstrara arrependimento. Para os jornais, era a prova viva de que a lei não bastava diante de certas mentes. Para as vítimas potenciais, um aviso silencioso ecoava como prenúncio de tragédia. E em um quarto escuro, alguém já esperava pelo destino que se repetiria. Ao deixar a prisão, Chico Picadinho recebeu o benefício da liberdade vigiada. No papel, deveria ser monitorado de perto, mas na prática o controle era quase inexistente. Sem apoio psicológico ou acompanhamento constante, voltou aos bares e pensões. As noites eram gastas em prostíbulos, entre álcool barato e conversas sem rumo. A cidade havia mudado, mas os fantasmas internos seguiam à espreita. Especialistas mais atentos já alertavam. Sua ressocialização era apenas uma ilusão. Os relatórios de bom comportamento contrastavam com o histórico de violência. O sistema penal tratava Chico como um ex-detento comum, ignorando sinais perigosos. Havia quem defendesse que ele era irrecuperável, um risco que não podia ser solto. Outros viam nele apenas mais um produto das falhas sociais brasileiras. Enquanto isso, São Paulo se tornava palco de novas investigações criminais. Homicídios, desaparecimentos e crimes violentos lotavam as delegacias. Entre os policiais mais experientes, o nome Picadinho ainda circulava em conversas. Havia uma sensação incômoda de que seu retorno às ruas não terminaria bem. E a dúvida se tornava cada vez mais urgente. Seria apenas questão de tempo? Esse tempo chegou em 1976, quando uma mulher desapareceu após encontrá-lo. Ângela de Souza Silva foi vista pela última vez entrando em seu apartamento. Dias depois, vizinhos denunciaram barulhos estranhos e um odor insuportável. A polícia voltou a bater a mesma porta, revivendo a cena de 10 anos antes, e o que encontraram dentro superava até os horrores do primeiro crime. O apartamento exalava o mesmo odor fétido que denunciara seu crime anterior. Dentro, pedaços de corpo espalhados em sacos plásticos e restos jogados no banheiro. A vítima, Ângela de Souza Silva, fora transformada em fragmentos sem qualquer piedade. Os investigadores reviviam um pesadelo já conhecido, como se o tempo tivesse parado. Era a repetição de um padrão monstruoso, agora ainda mais meticuloso. A perícia encontrou roupas ensanguentadas, facas improvisadas e marcas de luta. As paredes guardavam respingos, sinais de que Ângela havia tentado resistir. No quarto, um lençol rasgado sugeria contenção violenta antes do desfecho fatal. Cada detalhe indicava frieza, planejamento e ausência total de remorso. Era como se Chico houvesse ensaiado cada gesto durante os anos de prisão. A imprensa transformou o caso em espetáculo, estampando manchetes diárias. Monstro solto pela lei.
gritavam os jornais, em tom de indignação coletiva. Políticos e juristas discutiam como o sistema permitira sua volta às ruas. A sociedade via no caso a prova da falência do modelo de justiça vigente. Para muitos, não havia mais dúvida. Ele jamais poderia ter sido libertado. No entanto, o interrogatório trouxe um detalhe ainda mais perturbador. Ao ser questionado sobre o crime, Chico falava de forma calma, quase didática. Disse que não lembrava bem de seus atos, como se fosse outra pessoa agindo. Mas ao descrever cortes e gestos, seus olhos brilhavam em satisfação contida. Na sala silenciosa, um dos policiais percebeu. Ele parecia orgulhoso do que fizera. Após a captura, Chico foi novamente conduzido ao tribunal sob forte escolta policial. O clima no fórum era de revolta. A reincidência parecia confirmar todos os temores. Desta vez, os promotores reforçaram a tese de periculosidade extrema e irrecuperável. As provas eram irrefutáveis. Fragmentos do corpo, testemunhas e laudos periciais. A condenação veio rápida, fixando pena de mais 22 anos de prisão. Mas não era apenas um julgamento criminal. Especialistas buscavam entender sua mente. Psiquiatras apontaram traços de psicopatia, ausência de empatia e prazer na violência. Outros falaram em transtorno de personalidade, difícil de conter em qualquer regime. As entrevistas revelaram incoerências, memórias seletivas e justificativas vagas. Chico parecia manipular discursos, oscilando entre esquecimento e frieza calculada. A sociedade pressionava por respostas. Seria ele louco ou plenamente consciente? Juristas defendiam que, doença ou não, o crime exigia punição exemplar. No entanto, médicos alertavam que, solto, voltaria a matar sem hesitar. O processo judicial se tornava também um debate ético sobre os limites da lei. O caso passava a ser estudado como símbolo da falha estrutural do sistema penal. Dentro da prisão, Chico mantinha rotina discreta, longe de brigas e confusões. Sua calma aparente contrastava com os relatórios que apontavam um risco altíssimo. Para os guardas, era um detento comum. Para os peritos, uma bomba-relógio. O dilema crescia. Tratá-lo apenas como criminoso ou como paciente psiquiátrico. E a cada laudo emitido, tornava-se mais claro que a liberdade nunca seria segura. Com a segunda condenação, o nome Chico Picadinho voltou a assombrar a opinião pública. Jornais estampavam sua imagem como símbolo do terror e da impotência da justiça. Editorialistas questionavam como alguém condenado por esquartejamento fora solto. O povo clamava por mudanças na lei, pedindo penas mais severas e permanentes. A sociedade se dividia entre indignação e medo de reincidências futuras. As universidades também passaram a estudar seu caso em cursos de criminologia. Debates acalorados discutiam a fronteira entre doença mental e maldade consciente. Cada laudo psiquiátrico parecia acrescentar mais dúvidas do que respostas claras. Peritos descreviam traços de psicopatia, manipulação e incapacidade de arrependimento. A figura de Chico tornava-se não apenas criminosa, mas quase uma anomalia jurídica. Enquanto isso, dentro da prisão, ele seguia cumprindo pena com comportamento exemplar. Não brigava, não criava tumultos, lia revistas e mantinha-se em silêncio prolongado. Para alguns, essa calma era resultado de tratamento. Para outros, apenas disfarce. Guardas e internos relatavam que sua frieza era desconfortável, difícil de explicar. Ele parecia viver como sombra, à espera de algo que ninguém conseguia definir. E em um dos laudos mais detalhados, surgiu a frase que assustou até os magistrados. O psiquiatra descreveu: potencial homicida permanece intacto, latente, incontrolável. A sentença não falava de passado, mas de um risco constante e iminente. Não era apenas sobre o que ele havia feito,
mas sobre o que ainda poderia fazer. E a pergunta ficou no ar: o que aconteceria quando o prazo legal da pena terminasse? Com o fim da pena se aproximando, surgia a dúvida: a lei permitiria sua soltura imediata? Juristas alertavam que, sem prisão perpétua no Brasil, nada impediria a liberdade. A defesa alegava cumprimento integral, enquanto a promotoria insistia no perigo. O caso chegava às instâncias superiores, transformando-se em debate nacional. A pergunta central era simples: soltar ou manter preso um homem que voltaria a matar? Peritos psiquiátricos reforçavam diagnósticos alarmantes em relatórios sucessivos, descrito como irrecuperável. Chico era classificado como risco social permanente. A justiça, limitada pela Constituição, buscava alternativas legais desesperadamente. E a solução encontrada foi a chamada medida de segurança em hospital de custódia. Assim, ele não seria solto, mas também não estaria em regime penal comum. A decisão gerou polêmica intensa. Estaria o país criando uma prisão perpétua disfarçada? Advogados de direitos humanos viam abuso, um castigo sem prazo definido. Familiares de vítimas viam justiça, temendo novas tragédias caso fosse liberto. A imprensa alimentava o conflito, explorando manchetes sobre monstros e doentes. E a opinião pública se dividia entre ética jurídica e necessidade de proteção. No hospital de custódia, Chico passou a viver como paciente, não apenas como preso, sem rotina de trabalho, submetido a tratamentos psiquiátricos e vigilância contínua. Décadas se passaram e sua presença ainda incomodava o sistema judicial brasileiro. Para alguns, era um morto-vivo, um caso sem solução, esquecido entre grades e remédios. Mas um detalhe sinistro surgiria. Mesmo ali, relatos diziam que seus olhos nunca mudaram. No hospital de custódia, Chico passou a ser observado de forma quase científica. Relatórios descreviam um homem calmo, de fala mansa e atitudes previsíveis. Não criava conflitos com outros internos e aceitava a rotina sem protestos. Mas os psiquiatras alertavam: a tranquilidade era superficial, não significava cura. Por trás do silêncio havia um olhar frio, impenetrável, impossível de decifrar. Alguns laudos falavam em adaptação ao ambiente, quase uma resignação. Outros reforçavam que seu desejo homicida permanecia intacto, apenas adormecido. A divergência entre especialistas criava um impasse jurídico interminável. Como liberar alguém que, segundo parte dos médicos, jamais poderia ser reintegrado? E como manter preso um homem que já havia cumprido sua pena legalmente? Os bastidores do hospital revelavam ainda episódios inquietantes. Enfermeiros relatavam olhares fixos, demorados, como se estudasse cada pessoa. Alguns pacientes diziam sentir medo apenas por dividir o pátio com ele. Apesar da rotina monótona, havia sempre a sensação de que algo poderia explodir. O passado não era esquecido, e a sombra do apelido Picadinho pesava no ar. Décadas depois, ele se tornara um dos internos mais antigos ainda sob custódia. Juristas apontavam o caso como prova viva da ausência de prisão perpétua no Brasil. Sociedade e lei permaneciam em conflito, incapazes de resolver o dilema. Chico, já envelhecido, ainda era descrito como imprevisível e perigoso. E um laudo recente deixava claro: se sair, voltará a matar. O caso Chico Picadinho transformou-se em referência obrigatória nos tribunais do país. Juízes e promotores usavam seu nome para exemplificar os limites da legislação penal. Sem prisão perpétua, o Brasil dependia de medidas excepcionais para contê-lo. A cada pedido de liberdade surgia a mesma pergunta: quem se responsabilizaria? Nenhum magistrado queria carregar o peso de uma nova tragédia.
Nos debates acadêmicos, o caso era descrito como o nó cego da justiça brasileira. Criminólogos destacavam a dificuldade em separar punição de tratamento. Direitos humanos denunciavam uma prisão indefinida travestida de hospital. Sociedade exigia segurança, mesmo que isso significasse rasgar princípios legais. Era um conflito entre garantias constitucionais e a proteção da coletividade. Na imprensa, o nome Picadinho continuava a surgir como sinônimo de monstruosidade. Matérias especiais recordavam os crimes com riqueza de detalhes perturbadores. Para muitos leitores, ele não era humano, mas um símbolo do mal absoluto. O apelido ganhou vida própria, apagando qualquer traço de Francisco Rocha. A figura do homem confundia-se com a lenda do assassino. E assim, década após década, Chico permanecia em silêncio entre muros e grades. Envelhecido, sem perspectivas, era mantido por um sistema que não sabia o que fazer. Sua história já não era apenas sobre crimes, mas sobre as falhas da lei. O dilema seguia vivo: punição eterna ou liberdade arriscada. E cada novo laudo reacendia o medo de que, solto, o passado voltasse a se repetir. Décadas se passaram e Chico Picadinho continua vivendo dentro de um hospital de custódia. Hoje é um homem idoso, de fala mansa e passos lentos, mas ainda visto com desconfiança. Para alguns funcionários, ele parece um paciente dócil, quase inofensivo pela idade. Mas para os psiquiatras mais atentos, a essência criminosa não desaparece com o tempo. O risco, segundo eles, continua adormecido, mas jamais extinto. A sociedade já não lembra dele com a mesma intensidade dos anos 70 e 80. Entretanto, sempre que seu nome surge, o debate reacende com força inesperada. Programas de TV, artigos e documentários revisitam o caso em busca de respostas. O público se pergunta como alguém pode permanecer preso após cumprir a pena. Outros questionam se a liberdade não significaria um risco irreparável. Juristas defendem que sua manutenção no hospital é uma medida preventiva. Críticos enxergam uma prisão perpétua mascarada, incompatível com a Constituição. Entre uma posição e outra, o caso se tornou exemplo de insegurança jurídica. Não há consenso sobre como lidar com criminosos de altíssima periculosidade. E cada novo recurso judicial apenas reforça a sensação de impasse eterno. Nos corredores do hospital, relatos sombrios ainda persistem entre internos e guardas. Alguns afirmam que, ao cruzar com Chico, sentem arrepios sem explicação racional. Outros dizem que seu olhar permanece vivo, frio, capaz de atravessar qualquer máscara. A idade avançada não apagou a aura de predador que o cerca desde a juventude. E uma enfermeira jurou ter ouvido dele, em voz baixa: "Lá fora, eu repetiria tudo." O nome Chico Picadinho permanece como um ponto de ruptura no direito penal brasileiro. Juristas o utilizam como exemplo das limitações constitucionais diante da periculosidade. Sem prisão perpétua prevista, a medida de segurança tornou-se solução improvisada. Ao mesmo tempo, críticas apontam para um encarceramento sem prazo de validade. Um dilema que expõe as contradições entre justiça, lei e proteção da sociedade. A cada nova audiência, reaparece a discussão sobre os limites do sistema jurídico. De um lado, a defesa insiste que a pena já foi integralmente cumprida. De outro, especialistas em saúde mental reafirmam o risco de reincidência homicida. Os tribunais, presos ao impasse, prorrogam indefinidamente sua permanência. O processo jurídico se arrasta como um ciclo interminável, sem solução definitiva. Na esfera política, o caso reacende o debate sobre mudanças na legislação penal. Setores conservadores defendem penas mais duras e prisão perpétua para certos crimes. Outros alertam que isso violaria direitos fundamentais garantidos pela Constituição.
A cada discussão parlamentar, Chico volta a ser lembrado como exemplo vivo. Sua história tornou-se arma retórica em disputas jurídicas e ideológicas. No hospital, entretanto, o tempo parece não avançar. Chico envelhece lentamente, vivendo como paciente sem data de saída. Para os médicos, continua sendo objeto de estudos e diagnósticos contraditórios. Para a sociedade, permanece como sombra de um passado brutal jamais esquecido. E para a justiça, é a pergunta que nunca encontra resposta satisfatória. O caso Chico Picadinho ultrapassou os limites da criminologia e entrou no imaginário popular. Muitos ainda o citam como a prova viva de que monstros podem habitar rostos comuns. Sua frieza calculada e ausência de arrependimento se tornaram exemplos em salas de aula. Filmes, livros e reportagens revisitam os crimes, mantendo a memória sempre perturbadora. O terror não se resume ao passado, é a ameaça constante do que ele poderia repetir. Famílias das vítimas jamais encontraram paz, convivendo com lembranças insuportáveis. A brutalidade dos esquartejamentos deixou marcas indeléveis em quem acompanhou o caso. O apelido Picadinho cristalizou-se como símbolo de horror na história criminal brasileira. Para muitos, ele é a lembrança de um país vulnerável diante de criminosos irrecuperáveis. Um espectro que continua rondando, mesmo dentro de muros e grades. No plano social, o caso levantou discussões sobre violência urbana e falhas do Estado. A ausência de apoio psicológico na infância foi apontada como gatilho de sua formação. Outros viram no contexto de pobreza e abandono o terreno fértil para a monstruosidade. Mas, ao mesmo tempo, especialistas afirmam: havia algo além do ambiente. Traços de psicopatia tornavam Chico diferente, incapaz de empatia ou culpa. E mesmo após décadas, relatos continuam a surgir dos corredores do hospital. Funcionários juram ouvir frases ditas em tom baixo, como se falasse consigo mesmo. Não acabou, ainda não acabou, teria murmurado certa noite para um enfermeiro. A frase ecoou, aumentando a sensação de perigo latente em torno do interno, e deixou a dúvida. Seria apenas delírio de um velho ou uma confissão velada? Hoje, o caso Chico Picadinho é estudado como um divisor de águas no direito penal. Juristas afirmam que ele expõe a fragilidade de leis que não previam reincidências brutais. Sua manutenção em hospital de custódia tornou-se símbolo de exceção permanente. Não há previsão legal clara para sua situação, apenas decisões prorrogadas no tempo. É como se a justiça tivesse criado um limbo para abrigar o que não sabe resolver. Críticos denunciam que o país mantém um homem preso sem prazo, contrariando a lei. Defensores sustentam que soltá-lo seria condenar novas vítimas à morte anunciada. O dilema não é apenas jurídico, mas também ético e social, sem resposta definitiva. Cada lado sustenta argumentos que revelam contradições profundas do Estado de Direito. E o nome Picadinho continua sendo usado como metáfora para essas falhas. No hospital, o cotidiano se arrasta em meio a consultas, medicamentos e silêncio. Chico raramente fala, mas quando o faz, suas palavras são analisadas em detalhe. Alguns relatórios descrevem um idoso frágil, outros, um predador apenas contido. Essa contradição mantém vivo o impasse. Quem é ele hoje, homem ou monstro? A justiça permanece incapaz de dar uma resposta definitiva. Enquanto isso, cresce o debate sobre o futuro da legislação penal brasileira. Seria necessária a prisão perpétua para casos de extrema periculosidade? Ou o sistema deve insistir em medidas de segurança indefinidas e contestadas? A figura de Chico, entre remédios e grades, ainda alimenta essa discussão. E tudo converge para uma última questão: como termina uma história que nunca acaba? Francisco Costa Rocha envelheceu entre paredes frias, remédios e relatórios intermináveis.
Seu corpo já não tem a força de antes, mas sua mente continua sendo um enigma mortal. Décadas se passaram e o Estado não encontrou resposta clara para sua existência. Preso, mas não condenado. Doente, mas não tratado. Vivo, mas esquecido pelo tempo. Um homem transformado em símbolo do que a lei não consegue resolver. Alguns defendem que ele deveria ser libertado, afinal cumpriu sua pena legalmente. Outros juram que sua soltura seria a repetição inevitável do terror dos anos 60 e 70. Entre esses extremos, Chico permanece suspenso em um ciclo sem fim. Não há absolvição nem encerramento, apenas a espera silenciosa pelo destino final. Ele é o retrato vivo da impotência jurídica diante do perigo humano. No hospital, relatos persistem sobre olhares inquietantes que nunca se apagaram. Internos dizem que basta cruzar com ele para sentir um frio na espinha. Guardas evitam contato visual prolongado, temendo a intensidade perturbadora. Mesmo idoso, seu silêncio carrega um peso maior que palavras ou gestos, como se cada minuto fosse apenas ensaio para algo que nunca terminou. E assim, Chico Picadinho permanece invisível e presente ao mesmo tempo. Um enigma respirando em meio a muros, cercado por medos e controvérsias. Sua história não tem ponto final, apenas vírgulas que se estendem no tempo. A dúvida que resta é insuportável. Ele ainda sonha com sangue e esquartejamentos? Ou a fera adormeceu para sempre, esperando apenas a chave da liberdade? Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.